Senhor. Nós vamos ver a palavra do Senhor agora com o pastor Diogo, né? Amém. Vai trazer a mensagem da palavra do Senhor para nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma grande alegria que realmente, como o pregador Lucas falou aqui à congregação, que não é um dia normal, é um dia especial, é um dia que nós estamos a comemorar a ceia do Senhor. Amém? Amém. Aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Amém. Eu queria que os irmãos tomassem muita atenção, realmente, como o Lucas falou, temos que ter muita atenção no dia 2 da palavra que vai ser pregada. Eu queria que os irmãos, aqueles que tiverem alguma coisa, se quiserem só tomar água ou ir no banheiro, vão agora, para que depois a mensagem ela seja... Eu preciso muito da vossa atenção na mensagem de hoje, amém? Amém. É uma mensagem muito importante que o Senhor colocou no coração para ser ministrado à igreja hoje. E então precisava mesmo de muita da vossa atenção hoje, para que a mensagem ela possa sair do Espírito Santo e entre no coração de cada um. A palavra, os irmãos podem ir abrindo a palavra de pé, com reverência ao Senhor. A palavra que está na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do verso 27. Porque esta manhã, nós temos que discernir os cuidados que devemos ter ao celebrar a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 24. A partir do verso 27. Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje com bastante temor e tremor, mas com alegria no coração. Esta mensagem ela possa mudar tudo, possa mudar os conceitos que nós temos, porque às vezes há verdades que nós sabemos, mas ao repetirmos mecanicamente elas começam-se a tornar com sentido errado. E precisamos muito da vossa atenção agora para que haja entendimento desta mensagem, porque ela pode mudar a perspectiva acerca de uma das maiores ordenanças. Portanto, Deus deixou-nos duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E esta mensagem de hoje ela pode mudar a perspectiva que nós temos acerca deste momento. Amém? Amém. A mensagem de hoje é muito espiritual e é muito importante e precisa muito da vossa atenção. Amém. Então vou começar a ler. Os irmãos já têm a palavra e o coração aberto. Eu queria que depois de eu terminar de ler, continuassem com a palavra de Deus aberta, não fechassem, porque nós vamos caminhar através desta palavra. Amém? Amém. Amém. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós fracos, descontentes, muitos que até dormem, doentes. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer em casa, para não vos ajunteis para a vossa própria condenação. Contra as outras coisas eu vos direi quando voltar a estar com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a O Senhor nos abençoe. O Senhor venha falar connosco através desta palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esta palavra ela fala da ceia do Senhor. Uma cerimónia que diz respeito à igreja reunida, comemorando e proclamando a morte e a ressurreição de Jesus, morte até que Ele venha. Este memorial é representado pelo pão, como os senhores podem ver aí, o pão e o cálice, o pão e o vinho. O vinho simboliza o sangue derramado pelo qual nós podemos voltar a ser aceitos, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, nós podemos voltar a ser salvos, nós podemos voltar a ser justificados. A ceia do Senhor, ela
deve ser celebrada com a Igreja unida. É uma celebração que pressupõe que os crentes saibam o que estão a fazer, que sejam batizados, ou seja, que tenham sejam perante toda a comunidade, manifestem a sua fé. E, há muitos que celebram todas as semanas, há pessoas que celebram, portanto, 3 em 3 meses, depende da congregação, nós celebramos todos os meses. Amém. Portanto, esta passagem é a passagem do Novo Testamento que ela fala com mais frequência acerca da ceia do Senhor. Meu Deus, pensando. Nós estamos aqui numa posição intermédia, nós fazemos essa celebração todos os meses para nós nos lembrarmos todos os meses do sacrifício que foi feito pelo Senhor. Por isso é que Ele colocou estas duas ordenanças, de sermos batizados, o mergulho nas águas, é como se fosse uma visualização, como se nós tivéssemos uma foto, algo que nós podemos nos lembrar. E hoje nós estamos aqui para nos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, na cruz do Calvário. E então a ceia do Senhor lembra isso, portanto, o sacrifício propiciatório, aquele sacrifício que ele foi feito para que nós pudéssemos ser justificados. Trata-se de um ato público de adoração por parte da Igreja reunida. Nós estamos aqui para adorar, lembrando a redenção de Cristo até à sua volta, até que Ele volte. Nós vamos continuar sempre a marcar esta ordenança que Jesus nos deu. Em 1 Coríntios capítulo 11, 26, afirma que cada vez que vocês comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, há um aspecto profético, uma proclamação. Nós proclamamos. Paulo quer dizer que quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós estamos a proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos a comemorar esse acontecimento. E através desse ato, o Senhor realmente ele está entre nós. Nós já tivemos várias manifestações. Realmente Deus está presente connosco aqui no culto. Ele manifesta-se, mas principalmente neste ato, quando nós celebramos a Santa Ceia, Ele realmente está entre nós. Amém? Amém. E esta ordenança representa o partir do pão. O significado do partir do pão é o relacionamento também entre os irmãos. A comunhão com os crentes, como Lucas falou aqui, não é? A natureza divina de Cristo e que Deus coloca nos nossos corações é essa. Nós podemos estar justificados pela fé e juntos, em comunhão, nós podemos estar em comunhão uns com os outros. Os apóstolos, por isso é que os apóstolos eles partiam o pão na casa uns dos outros, eles partiam o pão entre eles, para dar esse ato de comunhão, para nós sermos realmente como a imagem de Jesus. O partir do pão também o partir da palavra. Quando Jesus diz, o pão que eu vos dou sacia a vossa fome para sempre, não é? Sacia completamente. Se comermos da sua carne, nunca mais teremos fome. Se comermos o pão normal, nós voltamos a ter fome. Mas se comermos da carne de Jesus e do sangue de Jesus, nós não voltamos a ter fome, nós não voltamos a ter sede. Irmãos, quando Filipe ele foi arrebatado, ele estava pregando numa plateia, ele foi arrebatado, como foi pregado aqui na semana passada, para pregar para um eunuco. E o eunuco não estava a entender a palavra de Deus. Então Filipe pregou para ele, ele entendeu. A partir desse entendimento, ele foi batizado. E a partir daí, ele começou a testemunhar o Evangelho de Cristo por toda a Etiópia. E através do Espírito Santo, Deus trouxe entendimento para ele. A palavra foi pregada, a partir do pão foi feito ali e houve entendimento. E a partir do momento em que houve entendimento, houve esse batismo, houve essa conversão. Por isso é que Deus usou Pilatos para, quando a cruz foi levantada, Deus usou Pilatos para escrever lá, este é o rei dos judeus. Este é o Filho de Deus, o Rei dos judeus. E então, quando ele foi levantado, toda a gente teve que entender, porque estava escrito em hebraico. Todos os hebreus que lá estavam entenderam, estava escrito em grego. O grego era como o inglês de hoje. Toda a gente que estava lá, que passava lá, toda a gente entendeu. Estava escrito nas 3 línguas. Grego, hebraico e romano. Até os romanos que lá estavam, todos entenderam. E todos tiveram entendimento, mas nem todos reagiram da mesma forma. Nem todos discerniram, uns blasfemaram.
A cruz estava escrita em latim, os romanos leram, em hebraico, os hebreus, todos eles leram, em grego, todos os que estavam lá a passar, todos leram, todos sabiam o que estava a acontecer. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, quando ele foi levado, toda a gente viu e tiveram a oportunidade para participar nesta ceia, né? Maria Cleópatra estava na ceia, a mãe dos filhos de Zebedeu. Maria, mãe de Jesus, de Tiago, estava na mesa também, estava à cruz de Jesus. Estava também Maria Madalena, 3 Marias. Estava também João, o discípulo amado. E eles estavam lá e os outros discípulos, como a pastora Ana falou, eles tinham abandonado, eles tinham saído, eles não se juntaram, eles não se acharam dignos de estar na mesa, eles não se acharam dignos de estar na cruz, nos pés da cruz. E nós hoje, esta mesa representa os pés da cruz. E Maria estava lá, as 2 Marias, as 3 Marias, estava João aos pés daquela cruz. Aleluia! Ele imaginava o sangue escorria pela cruz e uma gota daquele sangue carmesim justificava João. Ele sabia que ele tinha que estar ali. Mas nem todos reagiram daquela maneira. Porque eles não se julgavam dignos de estar naquela mesa. Eles não sabiam que por trás daquela cruz Deus estava vendo eles justificados. Atrás da cortina do sangue corria de Jesus. Mas eles não estavam ali, os outros discípulos não estavam ali. Estavam ali romanos, soldados romanos, tiravam as vestes, lançavam sortes, blasfemavam contra o Espírito de Deus, vendiam as vestes. Irmãos, nós estamos a comemorar a ceia, mas nós não somos únicos. Tem congregações também, outras congregações comemorando a ceia, fazendo, mas se calhar eles estão também lançando sortes, preciosismos, sincretismos religiosos sobre as vestes de Jesus, estão vendendo as vestes de Jesus, estão vendendo o corpo e o sangue de Jesus. Outros estão como os romanos, blasfemando, não sequer vêm, outros nem sequer vêm neste dia porque estão como os outros discípulos. Não, nós não somos dignos. Eles não creem que o sangue carmesim que foi escorrido naquela cruz, que ele purifica todo o pecado. E tem outros irmãos que podem vir num dia como hoje e podem ser justificados pela fé. Aleluia! Pode acontecer como aquele soldado romano que olhou para a cruz e estava com os outros e ele viu realmente, este é realmente o Filho de Deus. Pelos feitos que ele fez, ele viu o céu a escurecer-se, a tornar-se em trevas, o sol se tornou em trevas, os sepulcros foram abertos. Irmãos, todos os sinais, o véu foi rasgado, eles viram que a terra toda tremeu, eles se assustaram. Ele disse, este homem é Filho de Deus. E este homem que está aqui está em carne, ele vem em carne e sangue, ele sofreu como nós, ele pegou na lança, transpassou o lado de Jesus e saiu ainda um resto de sangue, as últimas gotas de sangue e água. E hoje nós estamos aqui, irmãos, como Jesus já nos purificou e nós podemos, conforme a promessa, irmãos, rios de água brotarem do nosso ventre. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós. Aleluia! Glória a Deus! O centurião, ele, com os outros que vigiavam Jesus, eles viram o terremoto, eles viram o que tinha acontecido, eles ficaram aterrorizados. Eles clamaram realmente, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Aleluia! E muitos blasfemaram, irmãos. Nós podemos ter diferentes atitudes perante esta mesa. Mas a atitude certa é a atitude de participar. A atitude certa não é a atitude de fugir. É verdade. Que nós estamos perante as 2 maiores ordenanças, as únicas 2 ordenanças que Deus nos colocou. Foi para sermos batizados e para comemorarmos este dia em memória dele. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que ter a consciência, como Isaías teve no capítulo 6, dizer, ai de mim que sou pecador, ai de mim que estou perante o corpo e o sangue de Deus. Temos que ter aquela consciência, como o filho e o pai de Sansão, Manoá, disse, nós vimos a Deus, vamos morrer. Como Pedro no barco, eu sou pecador, afasta-te de mim, Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Ou a atitude do cobrador de impostos quando estava a orar junto com o fariseu, em que o fariseu dizia, dou graças a ti porque eu não tenho pecado, como eu não sou como este cobrador de impostos.
E ele dizia, ai de mim que sou pecador. É essa a atitude que nós temos que ter perante essa mesa, irmão. Aleluia. Não é fugir. É verdade, meu Deus. Meu Jesus querido. Aleluia. O batismo, irmãos, foi a primeira ordenança dada por Jesus Cristo à igreja. A Bíblia diz que foi com toda a autoridade que foi dado quando Jesus, em Mateus 28, 18, ele diz, é-me dado o poder no céu e da terra. E no verso seguinte diz, ordenou-nos que fizéssemos discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esta foi a primeira das duas ordenanças que Jesus nos deu. A segunda ordenança é ao sacramento, como quiserem chamar, foi o de recebermos o próprio Senhor Jesus em nós, que é o que vamos fazer aqui hoje. Que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice da ceia do Senhor, como alimento espiritual, como o Lucas falou aqui, em memória da sua morte, testemunhando a obra redentora que Ele fez por nós, Aleluia. sem a qual nós não podíamos estar aqui a cultuar a Ele, irmãos. A ceia do Senhor simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, os elementos, o sangue, o cálice e o pão. São os elementos que nós usamos para participar nessa ceia. O pão e o vinho. Aleluia, Deus. E neste memorial o pão representa o corpo dado por nós naquele Calvário. O corpo foi partido, foi torturado, foi rasgado. E o seu sangue derramado na cruz simboliza o cálice da nova e eterna aliança que temos com Ele, a aliança que temos com Ele, a promessa que Deus está perdoaria todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo é o mediador dessa aliança e a morte é a base da promessa dessa aliança. Aquilo que Ele fez naquela cruz, conforme afirmou o próprio Jesus em Lucas 22, 20. Este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que foi derramado por vós, que foi derramado para o vosso sacrifício. Esta nova aliança ela já tinha sido profetizada por Moisés e pelos profetas, pelo Isaías, Jeremias e Ezequiel. A origem histórica, irmãos, deste momento que nós estamos a celebrar aqui, é importante que nós tenhamos isso em memória. Remonta a mais de 2000 anos atrás, na última ceia que Jesus fez com os seus amigos na noite em que Ele foi traído e foi crucificado. Tanto os atos que Ele fez, como as palavras, como a própria ceia, eles são eternizados através deste ato. Ele ordenou que fosse celebrada e o foco e o conteúdo da ceia é o próprio Jesus Cristo. Aleluia. Através da sua obra de salvação que Ele fez naquela cruz, nós podemos comer e beber na presença de Deus. Nós, é lindo, é uma coisa que realmente esse é se nós lermos a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, vai falar disso. Vai falar o alvo de Deus tem sido sempre que o povo volte a ter comunhão com Ele. O seu povo volta a ter comunhão com Deus. O pecado nos separou da comunhão com Deus. Mas a boa notícia, irmãos, a boa nova do Evangelho é que por causa da obra de salvação de Jesus Cristo, nós podemos voltar a beber e a comer na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus disse, fazei isso em memória de mim, Jesus está a dizer em memória desse sacrifício. Ele está a dizer que em memória daquele sacrifício que Ele fez, o sacrifício que está aqui, o que é que está dentro deste sacrifício? Este sacrifício está a nossa salvação. Dentro deste sacrifício está a nossa reconciliação com Deus, a nossa redenção através de Jesus Cristo. Este sacrifício contém a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a celebração da ceia não pode ser um ato irreverente, conforme disse o Lucas aqui. Por isso a necessidade de entendermos essa mensagem de hoje. Por isso eu disse, irmãos, tenham muita atenção àquilo que vai ser pregado hoje. Vamos participar no corpo, que está representado pelo pão, e no sangue. No cálice está representado que representa o sangue de Jesus, é o símbolo. Aleluia. Glória a Fruto de Deus. uva, o fruto da videira. Aleluia, meu Deus. Lembrar que há 2000 anos atrás, Glória a Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para que todos aqueles que nele creiam, não padeçam, mas tenham salvação e vida eterna. O seu Filho amado que em tudo pecou,
viveu uma vida perfeita, foi condenado inocentemente, morreu no madeiro, naquela cruz, fez-se maldito por nós. É isso que nós vamos aqui comemorar esta manhã, irmãos. Aleluia. Ele foi esmagado por nós. Este pão representa esse corpo. É como o trigo. O pão ele vem do trigo. O trigo teve que ser prensado. O trigo ele teve que ser moído até se tornar farinha. E depois foi amassado. Depois foi cozido. Depois foi partido por nós para a remissão dos nossos pecados. É isso que nós temos aqui nesta mesa hoje, irmãos. Por isso que nós estamos aqui reunidos, comemorando essa redenção, esse sacrifício que foi feito em nosso lugar. Éramos nós que devíamos estar naquele sacrifício, não era ele. Aleluia. Esse pão representa o pão asmo, o pão sem fermento. Este pão que nós vamos comer hoje é o símbolo do pão sem fermento, sem mistura. Representa a impecabilidade de Jesus. Aleluia! Ele veio como cordeiro sem mágoa, cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele representa o cordeiro de Deus. Simboliza o sacrifício que foi necessário para expiar, para substituir o nosso pecado, para imputar o pecado da humanidade. Os irmãos sabem o que é aputar, não é? Quando nós temos algo a mais, não é? Podemos aputar. Se nós temos dois braços, se nós tirarmos um dedo, estamos a aputar o dedo ou um braço. Mas ele fez o contrário. Ele imputou para ele todos os seus pecados, todos os nossos pecados. Ele fez-se pecado pela humanidade. Esse sacrifício teria que ser necessário, propiciatório, porque teria que ser um humano sem pecado, para justificar a justiça de Deus. Glória a Deus. Teve que ser um cordeiro macho, santo, puro, sem pecado, sem mancha, sem defeito, sem ruga, sem mácula. Aleluia. Só o Filho de Deus, irmãos. O pão asmo que aponta para Cristo, que aponta para o nosso Redentor que veio sem pecado, irmãos. Meu Deus, o teu servo Jesus. Por isso é que a Bíblia fala em Levítico que a vida está no sangue. Por isso nós não podemos ingerir sangue de animais. Todo animal morto ele tem que ser espangido, o sangue, para que nós não venhamos a consumir a vida que está nele. É verdade. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Mesmo, Pai, aleluia. Quando Jesus verte aquele sangue, Ele dá a vida pela humanidade em resgate, em propiciação dos nossos pecados do mundo. Ele imputa para si todos os pecados da humanidade. O sangue de Jesus é o preço que foi pago, irmãos. A Bíblia diz que nós não fomos resgatados, que nós não fomos comprados por ouro, nem prata, nem por qualquer coisa corruptível, mas pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia. Ele despojou da glória, irmãos. Ele era o Filho de Deus, ele estava na glória com o Pai, ele se despojou de toda a glória e veio como homem. Ele comeu connosco, ele sofreu connosco, ele sentiu as nossas dores. Em tudo ele foi tentado, em todas as áreas que você pode imaginar. Você às vezes pode estar a dizer, para ser tentado, ele em tudo foi tentado. A palavra de Deus que ele foi tentado em tudo. Na lascívia, na área financeira, foi tentado a dizer mal do próximo, como alguns crentes fazem também. Mas em nada pecou. Meu Deus. Ele foi tentado em todas as áreas, todos os desejos do coração ele teve. Até de fugir da cruz, em João 17 ele foi tentado. Mas em nada pecou. Ele foi sem ruga, sem mácula. Aleluia. Através dele, através do Filho de Deus, foi satisfeita a ira de Deus em nosso lugar, irmãos. Aleluia, Deus. É isso que é importante que a igreja aprenda hoje e não saia do seu coração esta palavra, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia. O texto que acabámos de ler, ele mostra que a igreja primitiva ela se reunia para confraternizar sobre este tema também, para celebrar essa ordenança. Eles chamavam as festas do amor, as festas ágape. E no fundo, o nome até está bem, porque se nós virmos em João 3,16, diz que o Senhor, Deus, amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não padeçam, mas tenham a vida eterna, tenham salvação e vida eterna. Portanto, esse é o amor de Deus. Nós também podíamos chamar esta celebração da ceia a festa ágape, a festa do amor de Deus. Até aqui está tudo bem.
A Bíblia não diz em que frequência é que eles se reuniam, mas parece que eles se reuniam todas as semanas para comemorar esta festa. A ideia aqui era para que pudessem fazer aquilo que Jesus tinha ordenado, fazer uma festa em comunhão entre os irmãos, cada um trazia comida. Por exemplo, o irmão Lu trazia um bacalhau, eu trazia uma garrafa de caviar, o irmão trazia um garrafão de vinho tinto, e assim toda a gente, a irmã lá trazia sopa, outra irmã trazia uma caldeirada, outros não traziam nada, os irmãos mais pobres não traziam nada, era assim que eles comemoravam. E depois todos participavam e todos comiam. Acabando de comer, então faziam o cerimonial da ceia. Era assim que era feito na igreja primitiva. Mas Paulo acabou com essa festa. Paulo foi dizer, comam em casa, se têm fome, comam em casa e venham para a igreja participar na ceia, que é isso que a gente está a fazer aqui. Se a gente tem fome, a gente come em casa. E então alguns mais ricos desprezavam os mais pobres e acabavam os mais pobres por não comer nada. Era isso que acontecia na igreja de Corinto. Havia muita humilhação, frustração, inveja na parte dos mais pobres. Os pobres ficavam com inveja dos ricos e os ricos ficavam com divisões, disputas. Havia disputas da parte dos ricos que queriam ser mais reconhecidos uns com os outros. Meu Jesus. E não é isso que acontece ainda agora na igreja, irmãos. Pessoas querem ser reconhecidas pelo que têm, pessoas querem ser reconhecidas pelo aquilo que vestem, pelo aquilo que ministram, pelo aquilo que cantam, pelo aquilo que pessoas que caminham em direção à vaidade em vez de caminhar em direção à verdade. Pessoas que andam em busca de reconhecimento dos irmãos em vez de andar em busca de conhecimento de Cristo. Pessoas que andam em busca de reconhecimento nas redes sociais. Então Paulo vem e adverte: a ceia de vocês está uma balbúrdia, está uma lambança, está uma glutonaria, uma bebedice. Eles embebedavam-se, irmãos, antes de tomar a ceia. Uma disputa, era cheia de discórdias, ciúmes, egoísmos, pelejas, invejas, hostilidades, frações entre os irmãos. Eles organizavam-se em grupinhos uns contra os outros. É para isso que vocês se juntam, dizia Paulo. Não é para melhor, mas é para pior. Juntam-se para a vossa própria condenação. Juntam-se para a imoralidade. Meu Deus, é santo. A ceia do Senhor, irmãos, deve ser uma festa da igreja reunida em nome do Senhor. Em nome daquilo que Ele fez por nós. Jesus falou várias vezes nessa reunião. Temos que nos reunir como corpo de Cristo. Nós somos um corpo que tem que estar unido, principalmente nesta altura. Por isso é que neste capítulo que nós lemos, se os irmãos têm abertos, no verso 17, vai falar 5 vezes em reunir. O verso 17 vai dizer: porém, não posso elogiar-vos quando vocês se reúnem, pois fazem mais para o bem do que para o mal. No verso seguinte, do 18, vai dizer: primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem com a igreja. No verso 20 volta a falar em reunir. Quando vocês se reúnem, não estão interessados no facto da ceia do Senhor. No verso 33, portanto, irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E no verso 34 ele vai dizer: se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento para si próprios, ao se reunirem. Irmãos, fala 5 vezes no capítulo e falar a palavra reunião. Este ato é um ato de reunião. Nós temos que reunir uns com os outros. Amém, Jesus. Mas na verdade os coríntios estavam a fazer diferente. Os coríntios eles não estavam a reunir como corpo. Eles não estavam a reunir na ceia do Senhor conforme tinha sido a sua ordenança. Eles estavam desprezando. Eles estavam profanando. Celebrando como se fosse uma refeição regular. Entretanto, algumas pessoas já tinham comido, outras ainda faltavam comer, outras passavam fome. Por isso o apóstolo Paulo orientou que eles fizessem essas refeições em casa e viessem com todo o temor e o tremor para se reunirem em prol da ceia de Cristo. O verso 18 afirma: quando vocês se reunirem como igreja. Portanto, eles estavam reunidos como igreja, como um corpo. Mas não era isso que eles estavam a fazer.
A igreja é o corpo de Cristo, é a assembleia dos seguidores de Jesus. Aleluia. Aqueles que se arrependem dos pecados, nós que estamos aqui hoje. Aqueles que abandonaram os ídolos, colocaram a sua fé em Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Esse é o corpo de Cristo. Aqueles que depositaram a sua esperança na vida eterna, essa é a nossa esperança. Aqueles que professam a fé através do batismo, esses são os cristãos, essa é a igreja que participa no corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Mas a igreja de Coríntios, ela estava desprezando, estava sem reverência pelo corpo e o sangue de Cristo. Paulo ensina Paulo vai ensinar que está revelando aquilo que ele recebeu de Cristo sobre a ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que ele recebeu essa ordenança diretamente do Senhor e ele explica que a ceia do Senhor tem que ser coletiva. Ela tem que ser tomada com o corpo de Cristo de forma cooperativa, de forma coletiva. Jesus celebrou a ceia com os 12. Apesar de Judas ter saído, não é? Mas eram os 12 que celebraram a ceia. A celebração envolve o corpo da igreja e não um membro da igreja. Ela envolve a igreja reunida e não uma parte da igreja. Por isso é que a ceia ela estava a ser abominável aos olhos do Senhor. E o verso 17 está a dizer: na verdade, vocês não se juntam para melhor, mas juntei-vos para pior. Deus não estava se agradando da forma como eles estavam a celebrar a ceia. Estava a ser uma abominação aos olhos do Senhor. Irmãos, nós nos reunimos aqui todos os domingos e uma vez por mês celebramos a ceia do Senhor com temor e tremor, para a glória de Deus. Não é para o nosso reconhecimento, não é para a nossa condenação, mas é para a honra e glória do Senhor. Não é para estarmos aqui a julgar o irmão. Muitos vêm à ceia para julgar se o irmão toca na ceia porque está em pecado e não devia tocar na ceia. Outros julgam o irmão porque não tocou na ceia porque está em pecado. A palavra de Deus vai dizer em Coríntios que, e assim, participem na ceia. Todos devem participar na ceia. Mas todos devem ser advertidos por esta palavra. Todos devem aprender com esta palavra. O que Paulo está aqui a dizer é que Jesus Cristo ele é o centro da ceia. Não é o irmão do lado. Aleluia! Jesus Cristo não estava a ser o centro da ceia na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios, o centro da ceia estava a ser a glutonaria, estava a ser a bebedeira, estava a ser as obras da carne. Então Paulo diz que recebeu do Senhor e também entregou, ou seja, Paulo tinha intimidade com Deus. Aleluia! E quando nós temos comunicação com Deus, intimidade com o Senhor, nós recebemos a mensagem e ela tem que ser entregue, irmãos. A mensagem ela é viva, é cortante como espada de 2 gumes, capaz de penetrar no ponto da alma e do espírito e dividir, irmãos, juntas e medulas. Também ela é sensível para perceber as intenções do coração. Por isso, a intenção do coração dos coríntios não estava na verdadeira ceia espiritual. Paulo era fiel dispenseiro da palavra e ele disse: eu recebi, e assim como eu recebi, eu também entreguei. Eu entreguei aquilo que eu recebi, aquilo que eu ouvi. Ele está a dizer: eu não editei, eu não aumentei, eu não diminuí o que eu recebi, eu passei apenas aquilo que eu ouvi do Senhor. Aleluia, Jesus. Era a função deles como apóstolos, irmãos, transmitir a verdade que eles tinham recebido diretamente de Jesus Cristo. E aqui ele estava a receber a ceia que apontava para a morte e ressurreição de Jesus. Mas os coríntios eles estavam a desprezar a ceia, eles estavam desprezando a sua reconciliação com Deus, a sua regeneração, a sua salvação. Por isso é que é uma blasfémia, irmãos. Quando nós rejeitamos algo que é o único que nos pode santificar, aquilo que nos pode justificar através da fé, e nós desprezamos e nós não vamos porque não nos achamos dignos ou porque achamos que não é uma situação séria, não achamos que não simboliza o corpo e o sangue de Cristo, e nós estamos a rejeitar o principal ato de salvação que Jesus fez por nós. Aleluia, glória. A ceia é uma ordenança séria, irmãos. Nós temos que ter seriedade. A igreja de Coríntios
Era uma igreja muito usada, com dons espirituais. Lá você podia ver carisma, uma igreja cheia de carisma, cheia de fogo, não é? Fogo. Tinha dons de línguas, tinha profecias, tinha canela de fogo, revelações, dom da fé, o dom das curas, milagres, profecias, maravilhas, prodígios. Tudo tinha naquela igreja. Mas faltava o mais importante, irmãos. Meu Deus. Ao mesmo tempo era uma igreja carnal, uma igreja obstinada, rebelde, Meu Deus. cheia de pecados, Há poder no nome de Jesus. rivalidades, inimizades. Paulo fala em porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fracções, invejas entre os irmãos, inimizades. Paulo falava que havia hostilidades e antipatias. Eram antipáticos uns com os outros. Meu Deus. Eles referem-se a disputas e discórdias, iras. Havia explosões de ira no meio do culto, cólera. Não havia domínio próprio. Meu Deus. Misericórdia. Havia rixas. Cada um buscava pela superioridade. Uns queriam ser superiores em relação aos outros. Contendas, ciúmes. Ele chega-se a referir na carta que os ciúmes que o apóstolo fala, ele estava relacionado com o egocentrismo. Da pessoa ter ciúmes da bênção do irmão. Meu Deus. Do irmão ser abençoado. Por isso, Paulo vai ensinar que participar na ceia do Senhor, sem discernir o corpo, atenção, sem discernir o corpo, é algo muito grave, irmãos. Por isso é que nós temos que discernir o corpo antes de participar na ceia. Ele diz que ao participar na ceia do Senhor de maneira indigna, ou seja, não discernir o corpo, traz consequências sérias. A pessoa se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. Já imaginaram isso, irmãos? A pessoa se torna culpada da morte de Jesus, tal como Judas, tal como aqueles mestres da lei, tal como os fariseus, os escribas, quem não, tal como Pôncio Pilatos. Nós ficamos assim, irmãos, quando não discernimos o corpo de Deus. É isso que Paulo está a falar. Eu quero lembrar aos irmãos relatos históricos que dizem que Pôncio Pilatos passou o resto das suas vidas a lavar as mãos, com aquele ressentimento, aquela aflição, aquele remorso que ele passou, aquela angústia de ter sido culpado pela morte de Cristo. Então a Bíblia diz que participar indignamente você torna-se culpado de ter crucificado Cristo, de o ter morto. Isso é o que acontece a quem participa na ceia sem discernir o corpo. Por isso Paulo adverte, por causa dessa blasfémia, por causa disso, por causa dessa profanação, uma situação tão sagrada, profanar a mesa do Senhor, que se encontravam muitos fracos espirituais, irmãos, doentes, pessoas fracas, como Tiago diz, crente que anda de um vento para o outro como a onda do mar, fraco na fé, que cai por tudo e por nada, e alguns que já dormiam. Isto é grave, irmãos. Todas as vezes que a palavra fala no Novo Testamento em dormir, fala na morte física. Sim, a morte. Deus chega a disciplinar com a morte, quando o crente já não faz mais a sua vontade, já não é mais o sal da terra, já não é mais testemunho de Deus. Deus chega a punir com a morte. Ele já não está aqui a ser testemunha de Deus. O pecado para a morte às vezes é Deus a chamar para voltar para a sua casa, para voltar para o seio de Abraão, para o proteger do pecado, da blasfémia, para o proteger de um pecado maior que o pode tirar a salvação. Por isso é que quando ele diz no verso 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Às vezes Deus faz isso para não nos condenar com o mundo, porque o mundo vai ser condenado. Jesus vai voltar e vai condenar o mundo, e Deus às vezes nos protege da condenação futura. Isso é a misericórdia de Deus. Aleluia. Aqui podemos ver a misericórdia de Deus. Ele nos repreende, Ele nos julga, Ele nos castiga e às vezes até Ele nos mata. Mas para nos livrar do juízo final, irmãos. Por isso é que a palavra de Deus diz: não temeis aquele que matam o corpo, mas sim temei a Deus, aquele que pode levar o corpo e alma juntos para o inferno. E o inferno é para sempre, pelo século dos séculos, dos séculos dos séculos. É isso que nós devemos temer. Nós não devemos temer Hitler ou Putin ou as pessoas que podem matar o corpo, mas sim a Deus é que nós temos que temer. Mas a igreja secular, irmãos, nós vemos muito a igreja moderna
tem esse estigma de pensar, repreender tudo o que é doença, tudo o que é juízo de Deus, tudo o que é castigo, tudo o que é tribulação, tudo o que são coisas negativas, eles repreendem. Não, não, isto é coisas do diabo. Fogem da cruz. Muitas vezes a igreja prega incentivar o crente para fugir da cruz. Mas a palavra de Deus diz, João, quando iniciou o seu ministério, diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A Bíblia não nos ensina a fugir da ira de Deus. A Bíblia nos ensina a fazer a sua vontade. E tudo o que a igreja às vezes faz é repreender. Ai, não, sai, tribulação, sai, eu não quero. Eu não quero a ira vindoura, eu não quero a cruz, eu não quero estar doente, eu não quero. Considera tudo o que é mau, tudo o que é desconfortável, tem que ser repreendido. E só aceita aquilo que é conforto, só aceita o que é os bens desta terra. Mas por isso é que o livro de Jó diz, Jó diz à esposa dele: tu estás louca? Então como receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O mal de Deus é para o nosso bem. Às vezes Deus está julgando o seu povo porque o seu povo está menosprezando Deus. Deus trata com o seu povo porque o seu povo não tem discernimento da palavra de Deus, não tem discernimento das coisas de Deus. E Deus reage. Quando nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados, é o que diz a palavra de Deus. Tudo o que nós podemos fazer é julgar-nos a nós próprios. Aqui Paulo está dando o problema, mas também está dando a solução. Se não nos examinarmos a nós próprios antes de participar, vamos participar levianamente. Porque não examinamos a nós próprios. Quando nós nos analisamos, como nós vamos fazer aqui mais tarde, examinamos a nós próprios, nós vamos ver que nenhum de nós é digno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos estamos da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Se nós nos analisarmos a nós próprios, nós vamos considerar-nos injustos, indignos de tomar a ceia. Não há ninguém que se possa encontrar virtudes para participar neste ato, irmãos. Não são as virtudes que nos justificam para participar deste ato, mas o sangue de Jesus vertido na cruz, a fé naquele sacrifício, só ela nos pode justificar, irmãos. A não ser que nós somos como aquele fariseu que orava lá no templo, a dizer: graças te dou, Senhor, que eu não sou como aqueles pecadores. Graças te dou, Senhor, que eu não sou como aquele cobrador de impostos. A não ser que nós somos como esse fariseu, irmãos. De outra forma, nós vamos chegar a essa conclusão que ninguém aqui é digno de tomar a ceia. Mas nós temos que discernir. Por isso é que o Lucas veio aqui demonstrar uma demonstração. Ele discerne melhor do que muitos adultos este ato, irmão. Por isso Paulo fala que existe gente doente na igreja, porque não discerne. Gente que tropeça, gente que anda de uma onda, de um vento para o outro, como as ondas do mar. Isto é muito sério, irmãos. Paulo diz: muitos estão doentes. Ele não diz poucos, ele diz muitos. Muitos estão doentes. E muitos já morreram por causa deste ato indignamente. Paulo orienta os crentes de Corinto a terem uma atitude diferente para solucionar este problema que era gravíssimo, irmão. Ele dá a solução, ele diz qual é a atitude que os crentes vão ter que tomar. Temos que ter uma autopercepção de nós mesmos, da depravação do nosso ser. Tornou necessário haver esta mesa, tornou necessário haver este sacrifício. Se a gente não fizer isso, vamos ser julgados por Deus. Se nós não nos julgarmos a nós próprios, se nós não nos analisarmos, se nós não confessarmos os nossos pecados, Deus vai ter que fazer isso por nós. Ele vai ter que trazer esse julgamento, esse juízo. É isso que Ele faz, como está escrito, irmãos. Se nós não fizermos essa autoanálise, esse autoexame, esse autojulgamento. Mas muitas vezes o crente faz o contrário. Ele vai para o culto, vai para a ceia, num dia como hoje, e vai, em vez de se julgar a si próprio, vai julgar o irmão. Porque é que ele tomou a ceia dignamente, ou porque ele está a tomar a ceia e não devia ter tomado.
É isso que é grave, irmãos. É isso. É o julgamento do próximo que faz com que a gente tome indignamente. Oh, glória. Por isso é que ele diz no verso 31, se os irmãos têm abertos, mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Está aqui a solução, irmãos. É só nós nos analisarmos a nós mesmos. Aleluia! E podemos participar na Eita, ceia glória! sem receber juízo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Por isso é que há pessoas que adoecem. Há alguns que morrem. A Bíblia diz que nós não temos vida em nós próprios. Se nós não desprezarmos este ato, nós desprezarmos o corpo e o sangue de Jesus, nós não podemos receber vida daquele que é o único que nos pode dar vida. Por isso é que nós ficamos fracos, doentes e às vezes morremos. Porque não participamos ou porque participamos de uma forma indigna. Então, quando nós julgamos a nós próprios, quando Deus não precisa nos julgar. Deus castiga às vezes os seus filhos para que eles não sejam condenados no dia da justiça. É pela sua misericórdia. Ele não quer nos condenar junto com o mundo. É isso que a palavra está a dizer. Ele castiga exatamente para não ter que nos condenar com o mundo. Porque o mundo vai ser condenado. Verdade, Jesus. Quando a gente não se examina, quando a gente não se julga, o Pai vem e faz isso por nós. Porque Ele é bondoso. Porque Ele é misericordioso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre com os seus. Glória a Deus. Deus nos ama e Ele nos corrige. Ele corrige a quem ama. É verdade. Amém, Jesus. E muitas vezes Deus nos castiga para livrar-nos do sofrimento eterno. É este o amor de Deus e a sua misericórdia. Deus Ele vai condenar o mundo, não é? E se nós não formos corrigidos por Ele, se nós não formos exortados, nós podemos ser condenados juntos com o mundo. E para que nós sejamos salvos, redimidos, justificados pelo sacrifício do seu Filho na cruz, nós não somos julgados pelo mundo. É melhor, irmãos, às vezes para nós sermos julgados agora por Deus do que sermos condenados no dia do juízo. Porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja, mas também para trazer justiça, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele vai vir com uma pá, não é? Ele separará o trigo do joio. E o trigo Ele colocará no seu celeiro. E o joio Ele vai pôr palha, vai pôr a queimar em fogo que nunca mais se apaga. Aleluia. E quando, Deus, meu Pai. por isso é que é necessário a gente fazer esse exercício, irmãos. Aleluia. Autoanálise. Deus manda-nos fazer esse exercício de autojulgamento, autoexame, examinarmos a nós mesmos. Você tem que entender que a ceia do Senhor que houve necessidade desse sacrifício por nós. O Senhor teve a necessidade de fazer isso por nós. Nós não somos dignos, irmãos, de ser salvos. E Ele está aqui espiritualmente para que nós possamos entender os elementos. Para que nós possamos entender este ato, esta cerimónia, esta ordenança, este sacramento, irmãos. Nós temos que entender porque esta celebração, porque foi necessário este ato. Nós temos que visualizar o sacrifício de Jesus, apontando para a segunda vinda. Nós temos que entender o que representa o pão, temos que entender o que representa o cálice. A necessidade que houve desse sangue, irmãos. Desse sangue ter sido derramado para que nós possamos voltar a ter comunhão com Deus. Para que possamos ser redimidos, para que possamos ser salvos. É isso que essa mesa representa hoje, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso Paulo vai falar em refletir em relação ao estado espiritual, dos seus pecados, das suas iniquidades, das obras que às vezes que a nossa carne tem, irmãos. Se você está irado, se você está preocupado, amargurado, você não deve participar na ceia assim. Há certos estados de alma que nos tiram da presença de Deus. E ao nos aproximarmos da mesa, nós estamos a aproximar-nos de Cristo, sabendo que Ele não tem comunhão connosco por causa do pecado, mas através do seu sangue derramado na cruz, nós podemos voltar a ter comunhão com Ele. Todo o pecado Ele nos afasta de Deus.
E só nos podemos aproximar da mesa se nós estivermos aproximados ou afastados do pecado, através da reconciliação com Ele, através da confissão do pecado, irmãos. Aleluia, Deus. Por isso esse exame de consciência, para podermos concluir que somos indignos de participar na ceia, mas que Deus, através da cortina do sangue, Ele nos vê como dignos, Ele nos justifica, irmãos. Ele não nos vê como nós somos agora, Ele nos vê através daquela cortina de sangue que o seu Filho derramou naquela cruz. Aleluia, Deus. Por isso necessitamos de discernir o corpo. Glória a Deus. Não discernir o corpo, não discernir o sangue, é isso que nos condena. O não participar na ceia, é isso que nos condena. O não fazer o exame de consciência, participar sem nos examinarmos a nós mesmos, sem tomarmos consciência dos nossos pecados. Aleluia. Por isso que esses pecados que Jesus teve de imputar para si todos, e pelos seus pecados esta mesa foi necessária. Foi por causa dos nossos pecados, foi por causa da condição miserável do homem que esta mesa se tornou necessária. Você jamais pode aproximar da mesa sem ter essa consciência, irmãos. Então nós temos que nos aproximar de uma forma digna, conforme diz a palavra. Aleluia. Quando sabemos que Cristo nos torna dignos, que nós não somos dignos, mas Cristo nos capacita a participar da ceia. Só Ele. Aleluia, Deus. Glória a Só o Deus. sacrifício de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso essa exortação que Paulo faz. Paulo diz que cada um examine-se a si mesmo. Ele não diz examine-se a si mesmo e aquele que tiver em pecado não coma. Ou alguns comem e outros não comem. Ou os que têm consciência limpa podem comer e os outros não comam. Os santos que comam e os outros, aqueles que congregaram podem comer, aqueles que não têm congregado não podem comer. Não é isso que ele está a dizer. Paulo está a dizer no verso 28, como se vocês ainda têm a palavra aberta, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está a dizer, examine-se o homem a si mesmo e assim como nós estamos agora, como todos estamos agora, depois de nós nos examinarmos, e assim coma do pão e beba do cálice. O Evangelho de Mateus vai mais longe, vai dizer, tomai todos, venham assim. Depois de terem feito a vossa autoanálise, depois de terem se achado dignos, venham assim. Porque nós não temos méritos que vão nos fazer dignos. Mas os méritos são dele, o sacrifício é dele. Por isso Paulo diz assim, e assim coma do pão e beba do cálice. E assim apropie-se do pecado, do perdão. E assim pode se apropriar da redenção. E assim você pode se apropriar da salvação. Assim. Pois nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos méritos em nós mesmos, nenhum de nós é digno. Venha assim, participe assim na ceia, assim diz o Senhor. Amém. Paulo está aqui a dizer que quem está em pecado deve participar, porque todos estamos em pecado, todos pecaram e destituídos, estamos da glória de Deus. A ceia não manda ninguém ser rejeitado. Ele não está a convidar ninguém para sair da ceia, irmãos. Antes, pelo contrário. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Então, se você está a dizer que não tem pecado, já estamos a pecar, já estamos a mentir. E o diabo é o pai da mentira. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e assim participe. O que Paulo está a dizer aqui, irmãos, é o que nós vamos fazer agora, irmãos. É examinarmos a nós próprios. Vamos fazer esse exame para que possa... Esse exame, irmãos, ao contrário do que muitas igrejas dizem, não é um exame que é feito pelo pastor, não é um exame que é feito pelo diácono. O diácono não vai à casa das pessoas ver se a pessoa está em pecado. Não é um exame feito pelo presbítero que vai falar com os outros irmãos a dizer que aquela pessoa está ou não em pecado. O que a palavra de Deus está aqui a dizer que é um exame que a própria pessoa tem que fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Portanto, nós temos que nos analisar a nós mesmos e não ao próximo. E assim participe. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e participe. E não julgamos
os outros, mas julgamos a nós mesmos. Para sermos analisados e julgarmos a nós próprios, para não sermos julgados pelo Senhor. É isso que Ele está a dizer, porque se nós não nos julgarmos a nós próprios, nós vamos ser julgados pelo Senhor. Por isso eu queria que os irmãos inclinassem a cabeça e que nós possamos, em oração, em espírito de oração, podermos nos julgar a nós próprios, irmãos. Para que nós podemos ter uma atitude de humilhação perante a santidade de Deus, analisar os nossos próprios pecados. Sim, Deus, baixando as nossas cabeças, temos que pedir perdão com atitude, arrependimento, para podermos participar, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor, podemos participar no Teu corpo. Cada um na Tua igreja agora se examina a si próprio, Senhor. Que assim possa comer o pão e tomar o cálice e ter cura, Senhor. Ter vida em si mesmo, porque a Tua palavra diz que ninguém pode ter vida em nós mesmos. Deus quer uma atitude de confrontação com o seu pecado agora. Quer que durante agora 5 minutos nós possamos nos perceber do nosso estado que nós estamos, confessar os nossos pecados. Nós possamos ser limpos, Senhor, verdadeiramente, porque se o Filho do Homem nos purificar, verdadeiramente seremos limpos. Pedimos a Deus que nos perdoe, que nos traga o arrependimento. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso, então que nós precisamos ter um coração puro, pronto a servir a Deus. Enquanto oramos, que o Espírito Santo de Deus nos venha convencer do pecado, ao analisar os nossos pecados que acontecem diariamente. Nós não sejamos como aquele fariseu, dizemos graças que perdoa porque não temos pecados, mas sim, nós tenhamos uma atitude de arrependimento agora, Senhor. Traz-nos este quebrantamento ao coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, a Tua igreja te adora, eis-nos aqui perante a imagem deste sacrifício, perante a Tua mesa, Senhor, pedindo, clamando perdão, perdão por tudo aquilo que fizemos, Senhor, por tudo aquilo que só ofendemos, muitas vezes pecamos, ferimos, damos constrangimento, prejuízo ao nosso irmão, mesmo sem saber, Senhor. Que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, que nos venha trazer conhecidos os nossos atos, as nossas omissões, as nossas palavras, Senhor. Muitas vezes sem saber nós pecamos, ferimos, damos constrangimento, prejuízos ao próprio, prejuízos ao nosso irmão. Em nome de Jesus. Principalmente contra Ti, irmão, Senhor. Às vezes nós pecamos contra os nossos irmãos, contra Ti. Às vezes coisas que parecem insignificantes, vaidade. Não participamos às vezes da ceia por causa que não temos a roupa adequada, por causa da nossa vaidade. Há pessoas que não querem vir porque querem impressionar os irmãos. Pessoas que brigam com o espelho por causa de uns quilos a mais ou uns quilos a menos, por causa da vaidade. Muitos são devotos de modas, irmãos. Devotos de redes sociais, devotos do Facebook, devotos daquilo que está a acontecer no mundo, da beleza, da estética, idolatram clínicas de estética, escravos da tirania da beleza. Quantos de nós são displicentes, Senhor, são imprudentes, escravos de coisas mundanas, Senhor. Quantos de nós passam um tempo com preguiça em frente à TV, infartando com glutonaria? Quantos são sedentários, preguiçosos? Quantos têm pecados ocultos? Deus venha agora expurgar, venha tirar todos os mais profundos, Senhor. Quantos de nós com taxa de colesterol alto, Senhor, que ficamos a abusar de guloseimas, comendo a mais, mentindo a mais, às vezes mentindo até para nós próprios. Muitas vezes falamos a verdade, mas nas ocasiões erradas, com falta de amor, falamos a verdade, mas na hora e no local errado. Muitas vezes temos resquícios de ódio em nós, rancor, que o Senhor venha tirar agora, venha colocar a Deus, tirar, meu Deus, o nosso coração, expurga-se, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Deus, vai tirando, Deus, vai arrancando, Jesus Cristo.
Muitos de nós até podem até não pecar, podem até pensar que não pecam, É verdade. mas estão com o coração gelado como uma pedra. É verdade, Deus. Vai Muitos tirando, não odeiam Deus. ninguém, mas também não amam ninguém. É verdade, Deus. Frios, Oh, distantes, não se entregam por glória a completo. Senhor, Deus, perdoa, é Pai. Não nos verdade, faz, Senhor. Em nome de Jesus, vai limpando, Oh, Deus. Senhor, muitos estamos olhando aqui para esta Colocando mais mesa, mas amor o no nosso nosso coração às vezes coração, pode estar no querido, dinheiro, meu Senhor. amado, aleluia. Muitos amam primeiro o dinheiro e atraem para si a É reis todos os verdade, maus. Deus. Oh, Jesus. Muitos olham para esta mesa e estão com o pensamento longe. É verdade, São servos de Mamon. Deus, é verdade, Deus. Em nome do dinheiro, muitos trabalham Oh, demais. Deus, que o nosso pensamento Outros seja trabalham para menos. ti, Pai querido. Uns fumam, Oh, outros bebem, outros têm outros vícios, Senhor. é verdade. Mas há pessoas que têm vícios que não sabem da tecnologia, vivem num mundo à parte, Sim, meu Deus. acham-se dignos continuando viciados na tecnologia, vivendo numa rede, vivendo presos na internet. É verdade, Deus. É verdade, Uma Deus. rede que arrasta a humanidade. É verdade, liberta, Senhor, liberta, Senhor, vai libertando, Senhor. Muitos estão presos a essa rede satânica, Senhor. É verdade. E dizem que estão vivendo para o mundo, que estão idolatrando o celular, não conseguem viver sem ele, idolatrando a televisão às vezes, idolatrando o seu time de futebol, É verdade, idolatrando Deus, é verdade. o próximo, idolatrando imagens. Senhor, Oh, Deus, nos liberta, Pai querido, liberta, Senhor, a nossa vida, Deus, de todo e qualquer vício, Senhor, que não vem de ti, Pai. todos Nos os pecados que liberta, às vezes a Pai. gente não sabe, às vezes são superficiais. Muita gente não adultera, mas não tem amantes, mas são escravos da lascívia, Verdade, escravos da Deus, é luxúria. verdade. É verdade, Deus. É Nenhum de verdade. nós, eu acredito aqui que mata, Venha mas a falar, palavra de Deus, Deus venha diz que quando abrir nós a estamos a nossa falar mente, mal do nosso irmão, já coração, estamos a Pai. matar. É verdade, Deus. Mostra-nos, Senhor, expura Mostra-nos, Senhor, a que vida, possamos Pai, em nome de enxergar a Jesus. grandeza do teu poder. Nos Como o ensina, salmista fala Pai. no Salmo 12 e 13, Sim, quem Jesus, pode querido entender os Deus. próprios erros? É verdade. Purga-nos, Senhor, os que são Meu ocultos, Pai. Deus, em nome de Jesus. Também a soberba do nosso coração, Senhor, expurga, Pai, em nome de Jesus, para que não se unir de nós, Pai, porque o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, Pai. Sim, Jesus, querido Deus. Então seremos Sim, meu sinceros e Deus. lindos da grande transgressão. Aleluia, Senhor. Viva a Glória a igreja Deus. nesta hora, Pai, para que possa Sim, meu examinar Deus. e tomar Aleluia, consciência Jesus Cristo. que ninguém é digno de participar. É verdade, Mas Deus. assim nós possamos discernir o corpo. Amém. Glória a Deus, Pai. Sou eu que Possamos, justifica. Senhor, discernir verdadeiramente. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada Em pela nome tua de palavra, Jesus. Senhor. Vamos Obrigada.